Propósito. Talvez essa seja a palavra que melhor descreva essa situação. 25 anos de comunhão, 25 anos de casado, e eu tenho convicção de que um propósito ele só é estabelecido a partir da criação. A criação é o fundamento que o Senhor instituiu para que o propósito dele, para que a vontade dele fosse feita na vida de cada um. E com meu pai não seria diferente, né? O velho bigode, como é conhecido, o meu painho, a quem tanto amo. E com o nascimento se vem a criação. A criação que foi dada por uma mãe exemplar, e foi uma criação que não foi tão fácil devido à ausência de seu pai, mas apesar das dificuldades, da pobreza mesmo, meu pai sempre teve a convicção de que um bom caráter, uma boa índole é inegociável, e por isso ele hoje é aquilo que ele plantou outrora. Com isso, 5 anos depois, ninguém imaginaria que a sua futura esposa estaria nascendo. E em 8 de março de 1973, nascia Josiane Simões de Carvalho. Né? Eu chamo ela de a Grandiosa. Para mim não há mulher mais exemplar, mais especial e mais essencial para a sociedade mesmo como ela. E assim como meu pai também nasceu em berço humilde e desde muito pequena já teve complicações quanto à sua saúde. Minha mãe é exemplo de vida desde o seu primeiro suspirar aqui na terra. E desde o momento em que ela nasceu, eu costumo dizer que ela foi o diferencial. Deus a escolheu para servir como exemplo para tantas pessoas que nem ela mesma tem a capacidade de discernir a quem ela já influenciou ou não. E foi trabalhando no duro, no pesado mesmo, na roça, que minha mãe aprendeu de verdade o valor do conquistar. Conquistar que até hoje é traduzido pelas suas atitudes, pelo que tem, pelo que é e pelo que prega. Com tudo isso, e de fato só agora, depois do nascimento da minha mãe, depois do nascimento do meu pai, depois que eles cresceram, é que de fato o propósito se concretiza, o encontro dos dois, né? Ainda na adolescência eles se conheceram, né? E meu pai sempre muito galanteador, com aquela lábia que até hoje ele tem como ninguém, né? Conquistou o coração daquela jovenzinha donzela que vivia no interior e era um tanto quanto pacata, mas que tinha uma beleza assim extraordinária. E até hoje tem, não é, mãe? E desde o namoro nada foi fácil, né? Teve algumas imbecilidades, teve algumas turbulências, né, que fizeram com que o casal desse aquela tremida na relação, mas o que Deus planeja é desplanejável. Eu costumo sempre falar isso, que o que Ele faz não pode ser desfeito. E não foi somente isso, né? Em qualquer relacionamento sempre há aquelas turbulências, sempre tem aquelas desavenças, mas quando é plano de Deus, quando é propósito de Deus, nada é desfeito. E foi quando Josiane, ainda com 17 anos, fica grávida do seu primeiro filho, né? O primogênito Wesley. E aí vem aquele choque. E agora? O que fazer? Eu não tenho dinheiro, apenas sou uma estudante. Meu marido, meu futuro marido, né, ainda namorado, muito menos. E foi quando aconteceu aquele casamento, né? Aquele casamento que foi tão abrupto, tão repentino e tudo de última hora na correria, mas eu torno mais uma vez a dizer isso, né? Quando é propósito de Deus, não há turbulência, não há contradições de familiares, de conhecido, que desfaça o que é plano de Deus. E de fato o porvir guarda surpresas que nós não temos controle sobre o que vai acontecer. O Wesley nasceu, as dificuldades persistiram, mas meus pais não desistiram. Bom, mãe, pai,
É com muita alegria que hoje venho fazer essa homenagem, né, comemorando 25 anos de matrimônio, entre alegria e colapso, onde passamos muitas dificuldades, né, e hoje existem momentos felizes, né, de progressão nesses 25 anos de matrimônio entre Joseane e Clinaldo, mãe e painho, né. Eu quero destacar, né, dentre minha vida, a ajuda de minha mãe e meu pai, a evolução da minha pessoa, né? Aquela criança de muita dificuldade na escola, dava muito trabalho a mãe e pai, né, que hoje virou um professor, né? Então, só tenho a agradecer o exemplo de minha mãe, do meu pai, os cuidados e carinho que eles sempre tiveram comigo, né? E defendeu, né, todos os seus filhos de todos os maus que o mundo oferece para as casas, né? Então, mãe, pai, parabéns, né? Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, que possam viver muitos anos aí juntos com a gente, nas graças de Deus. Um abraço, beijo. 2 anos passaram-se e aquele gaguinho, aquela pessoa que tanto gosta de aparecer, aquele rapazinho que sempre foi a ovelhinha negra de lá de casa, nasceu, né? O Alisson, esse que vos fala, nasceu lá em 1993 e trazendo ainda mais graça à casa, mais bênção, porque filho é bênção, é fruto que nasce do coração de Deus e brota aqui na terra, em cada lar. 2 anos mais tarde nasce também a Cintia e Raquel. Mãe e painho, parabéns pelos seus 25 anos de casados. Eu só tenho que agradecer a Deus por ser filho de vocês. Tenho muito orgulho de falar que sou filha de vocês, Clinaldo e Joseane. Estou muito feliz também por estar fazendo parte desse momento de sua vida. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por ter esses pais maravilhosos que estão sempre presentes comigo nos momentos mais difíceis que eu passei e passo na minha vida. Vocês estão ali me apoiando para que eu possa vencer meus obstáculos e não venha desistir. Obrigado por tudo mesmo. E falar que eu amo muito vocês e assim, eu não sei o que seria de mim sem vocês. Mãe e painho, um beijo, eu te amo. Tchau. Cintia nasceu e com o nascimento de Cintia e Raquel, eu acho esse nome incrível, lindo, veio algo que a família não esperava, algo que minha mãe não imaginava. Um momento, eu creio que um dos momentos mais difíceis que minha mãe atravessou, que foram momentos graves de saúde, e foi um fato que chocou mesmo a família. Por erros médicos, aconteceram algumas divergências e sucedeu que minha mãe quase não resistiu. E como eu não tenho tanta propriedade para falar sobre isso, eu vos deixo nesse momento a minha tia, quem acompanhou todo esse sofrimento, quem esteve ali lado a lado, em tempo integral, acompanhando essa situação. Lembro-me que há mais ou menos uns 20 anos, ela foi, quando teve a filha mais nova, Raquel, se submeteu meses depois a uma ligadura. E que esta ligadura teve um erro médico em que foi feito perfurado a apêndice e que os médicos tamponaram e que seria uma pequena cirurgia, uma ligadura de trompas, se transformou num pesadelo. Ficou vários dias internada, foi submetido depois, logo alguns dias depois, a mais uma cirurgia. Eles perceberam que tinha acontecido erro, não falou nada, eles não falaram nada, né, lógico, e tentaram mascarar a situação, só que Joseane não melhorava. Lembro-me que em plena segunda-feira eu fui logo cedo com Joseane para Aracaju procurar a clínica Santa Helena. Ele pediu uma bateria de exames urgentes, foram realizados todos naquela segunda-feira
e o quadro de Josiana era muito grave, ele chegou para mim às 16 horas e disse, bom, é uma situação que eu nem deveria pegar, porque é um caso aí de vida ou morte. Se eu não tentar, ela vai morrer de qualquer jeito. Então, vamos tentar. Eu vou assumir esse risco, pode procurar aí o hospital e já imediatamente, né, providenciar o internamento dela, que nós vamos fazer uma cirurgia hoje ainda, daqui a pouco. Isso era umas 16 horas, então a gente foi todo o procedimento. Liguei para a Lagarto, avisei a meu pai do valor que seria, né, que o médico teria cobrado o hospital diante do orçamento. E meu pai providenciou, né, autorizou que fizesse a cirurgia, que ele ia assumir todos os pagamentos. Graças a Deus, teve condição para isso. E ela foi submetida à cirurgia naquela segunda-feira mesmo. E ela, depois da cirurgia que chegou no quarto, ela ardia em febre, porque a infecção era demais que estava. Mas lembro que rezei muito e pedi a Deus, que ela tinha 3 filhos para cuidar, todos pequenos, né? Então, e Deus ouviu as nossas orações. E poucos dias depois, aquela infecção tinha passado, Josiane recebeu alta da clínica Santa Helena e voltou para Lagarto e se recuperou. Lembro também assim que com o passar do tempo, mais adiante, ela teve também outra complicação, que tinha feito uma ligadura, teve uma gravidez tubária, já foi mais outro sofrimento, outra cirurgia, e que também no dia seguinte da cirurgia, ela sentia muitas dores. E foi dito lá que na hora da cirurgia deve ter tido assim, uma pequena beliscadazinha na hora, o anestesiologista na hora de aplicar anestesia. E por isso que ela ficou. Diz que é um caso raro de acontecer isso, em 1000 pacientes acontece um. Então, por isso que ela sentiu muitas dores, mas graças a Deus também superou mais essa dificuldade. Também, com o passar dos anos, teve também mais outro problema de saúde, né, que teve que retirar o útero. Mas graças a Deus tudo isso foi superado, foram muitas dificuldades, mas ela levantou a cabeça sempre firme e forte, crendo em Deus e que tudo superou. Concluindo essa questão, assim, essas dificuldades, essas tempestades que passaram, graças a Deus, Josiana, assim, é uma pessoa, uma irmã, assim, né, que eu admiro muito, que gosto muito, estou sempre, assim, alerta, né, sempre tentando, assim, apoiá-la em todas as suas dificuldades, né, do que acontece no seu dia a dia. E vejo, assim, que um casamento, né, que solidificado, né? Um casamento que está já completando agora 25 anos, então é uma dádiva de Deus nos dias atuais, né? Chegar assim, estar o casal comemorando bodas de prata. A felicidade de ver, né, a família, né, os seus filhos já criados, né? Cada um seguindo o seu destino, né? Estudando, trabalhando. E que ela recuperou sua saúde, está bem, graças a Deus, tem um convívio admirável com seu esposo, né, Clenaldo, uma pessoa formidável, muito educada, tranquila, serena, entendeu? E que eu, assim, só tenho a dizer que é uma pessoa, assim, temente a Deus, né, esse casal temente a Deus, e que se ela conseguiu, diz que a gente recebe tudo aquilo que merece. Então, Deus viu que ela é uma pessoa temente ao Senhor e que ela mereceu estar aqui, não ver o seu lar, né, diluído. Eu só tenho a desejar muita saúde, muita paz, muito amor nesses 25 anos de vida conjugal. E que mais 25 e mais 25 venham. E dentre tantas dificuldades, sucedeu que minha família está aqui, graças a Deus,
até hoje, né? Cheia de vitalidade, união, e eu creio que o propósito do Senhor vai continuar se cumprindo, porque aonde o Espírito Santo dele habita, a vida, e é uma vida que gera mais vidas, né? A prova disso é o meu sobrinho que chegou e trouxe ainda mais harmonia à casa, trouxe ainda mais alegria e complementou. Vovó, filho, obrigado pelo cuidado de mim, te amo. Josiane, cheia de graça, Clenaldo, cheio de paciência, paciência sem fim, né? E é um lar realmente que eu vejo que é diferenciado. É um lar que de longe se observa que há um mover sobrenatural, né? E não é por acaso. Esse mover sobrenatural realmente existe e é um mover sobrenatural que Deus proporciona às famílias que o aceitam e que admitem, né, que o poder, que a graça, que a saúde vem somente dele. E por fim, minha maninha, meu painho, até mesmo na raiva, né? Eu sempre falei maninha, painho. Eu realmente só tenho que agradecer por ter tido essa criação tão diferenciada. E eu falo a todo mundo que eu era pobre, mas não sabia que era pobre. Eu não tinha brinquedos, mas não sentia falta deles. Não tinha tanta abundância lá em casa como se tem hoje. Todavia havia a felicidade, né? E foram tantos momentos difíceis. A ida a Campinas que não deu muito certo, ainda quando nós éramos criança. A chegada aqui que foi mais difícil ainda sem o nosso pai. E minha mãe, em especial, se manteve muito firme, enquanto meu pai esteve lá na cidade grande tentando conseguir um emprego para sustentar a família. E aqui ela se manteve muito firme com a ajuda de suas irmãs, né? Minhas tias, né? Que foram parte essencial da nossa criação, né? E apesar das dificuldades, ela se manteve firme e forte e não deixou a peteca cair, né? Todo domingo de manhã estava todo mundo prontinho para ir para a igreja, toda quarta-feira e domingo à noite. E meu pai voltou, né? O lar mais uma vez ficou completo, as dificuldades continuaram a aparecer. Mas a graça que é favor imerecido, que vem do trono do Pai, não deixou de existir em nossa casa, né? E até hoje estamos de pé. E eu tenho que, de fato, só agradecer pela paciência, mesmo hoje vivendo um pouco longe de vocês. Vocês são quem mais me apoia e, de fato, são os meus melhores amigos. Muito obrigado, principalmente pelo amor que eu comparo ao amor do Senhor, que é incondicional, que apesar das dificuldades não vê barreiras para ajudar no que for preciso. Eu te agradeço, Painho, por todos os ensinamentos, né, por todas as surras, pela criação sensacional. Te agradeço, Mainha, por ser tão diferenciada. Muito obrigado. Te amo muito, muito. E que o Senhor conserve essa união firme na rocha viva que é o Senhor. Um grande beijo, um forte abraço.
E que Deus abençoe essa união e que conserve e que venham mais 25 anos e mais 25 e até quando o Senhor permitir. Deus abençoe. É um privilégio ser seus filhos. Te amamos, mãe e painho.